aprender aqui algumas coisas sobre nossa situação, nosso estado como seres humanos e aquilo que Deus espera fazer por nós. Então, em Romanos capítulo 5, vamos iniciar vendo qual é o nosso estado como seres humanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando todos encontrarem, vamos aqui fazer a leitura do texto. Romanos 5, verso 12. Para você que está através do Instagram acompanhando essa mensagem, que Deus te abençoe grandemente a você e a toda a sua família. Permanece até o final da live, que tem louvor, tem exposição da palavra, tem oração ainda para abençoar você, abençoar o seu lar, abençoar a sua vida. Nos encontraram, Romanos capítulo verso 12. Aqui o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado aonde? No mundo. E pelo pecado veio a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui o apóstolo Paulo ele disse que o pecado entrou no mundo e o pecado entrou no mundo. Pois o que trouxe a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Primeira coisa interessante a ser analisada nesse versículo é que Paulo está mais uma vez enfatizando, como ele já fez em outras das suas cartas, Paulo está enfatizando que nós somos mortais. Nós estamos à mercê da morte. Nós estamos à mercê de finalizar nossa história nessa terra. Aqui nós ficamos doentes, aqui nós envelhecemos, aqui pode acontecer conosco um acidente e aqui nós estamos à mercê da morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós somos mortais e nós somos mortais, nos tornamos mortais através do pecado que entrou no mundo, e esse pecado entrou por Adão. Então, através de Adão, o primeiro pecado que a humanidade cometeu ali com Adão e Eva, isso trouxe para a humanidade um estado de pecador. Todos somos pecadores, somos descendentes de Adão, e assim aprendemos, biologicamente entendemos que nós recebemos como herança genética do nosso pai tendências, fraquezas, debilidades. Eu me refiro aqui ao nosso primeiro pai, Adão, e entre outras coisas que recebemos nosso primeiro pai, recebemos também a situação e a condição de pecadores. Ok? Deu para entender até aqui? Todos somos pecadores, isso recebemos por herança de nosso primeiro pai, de Adão, e o pecado trouxe consigo, como consequência, a morte. Sendo assim, nós somos mortais, porque somos o quê? Pecadores. Somos mortais porque somos pecadores. Essa é a realidade, não há outra. Não merecemos a vida eterna porque somos pecadores. Envelhecemos, ficamos doentes, aparece a ruga no rosto, né? Aparece cabelos brancos na cabeça, alguns caem até o cabelo por causa da idade, e essas coisas todas acontecem porque é sinal que somos mortais. Somos à mercê da morte que veio como consequência do pecado para toda a humanidade. Agora, olha só sobre a morte, algo interessante a ser analisado. Na língua grega, a palavra morte é a palavra thanatos. E thanatos significa morte. Só que interessante que na mitologia grega tinha uma história que dizia que thanatos, a morte, tinha um irmão gêmeo. O irmão gêmeo da morte, segundo a mitologia grega, era o irmão Hipno. Hipno era o sono. Ou seja, segundo esse ponto grego, a morte tem um irmão gêmeo, e o irmão gêmeo da morte era Hipno, que é quem? O sono. O irmão gêmeo da morte, segundo a mitologia grega, é o sono. E realmente não é isso. A morte não é um sono, e um sono não é um tipo de morte também. Na morte você não tem consciência de nada, no sono você também não tem consciência de nada. Na morte você está completamente desligado do mundo externo, e no sono também você está desligado do mundo externo. Por isso que a mitologia grega dizia que a morte era irmã do sono, e irmã gêmea ainda mais. Irmão gêmeo ainda mais. A morte é irmão gêmeo do sono. E aí nós entendemos que na morte você é separado de tudo que tem a ver com a vida. Na morte você é separado da vida e tudo que ela contém. Por isso que Deus, se preocupando com a nossa situação de pecadores, de mortais, Deus fez um plano para tentar restaurar no homem aquilo que o homem perdeu quando Adão perdeu.
E quando ele tentar restaurar, é porque Deus ele pode, mas de repente o homem aceitar aquilo que Deus quer para ele. De repente você aceitar o que Deus quer para a sua vida. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 10. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 10. Deus tenta restaurar do homem aquilo que ele perdeu. O homem perdeu a imortalidade. O homem perdeu a vida em abundância eterna. O homem perdeu o privilégio de viver para sempre. Só que em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 a 10, é apresentado para nós qual foi o plano de Deus para restaurar ao homem aquilo que ele perdeu, que era a vida.